Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu vou ler nesse semestre da faculdade. Eu faço letras, se você ainda não sabe, e esse semestre é o meu último semestre. Todos os períodos eu tenho muita coisa pra ler, tanto literário quanto coisas teóricas. E eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu vou ler este semestre. Vou falar só dos literários, claro, porque assim, não vou ficar falando aqui de coisa teórica e crítica porque não é tão interessante. Mas eu tô muito animada, tenho uma lista bem interessante, bem diversa de livros pra ler esse semestre e espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tô fazendo uma matéria de ficções brasileiras contemporâneas e eu vou ler 4 romances pra essa matéria. O primeiro deles é Solitária, da Eliana Alves Cruz, que eu inclusive já li. Peguei ontem assim pra ler de bobeira e terminei numa sentada. Muito bom. Esse livro conta a história da Dona Eunice. Ela é uma empregada doméstica que trabalha na casa de pessoas, assim, extremamente ricas mesmo. E ela sempre leva a filhinha dela, Mabel, junto, porque ela não tem com quem deixar a menina. E, enfim, elas ficam ali relegadas, né, ao quartinho de empregada, para que elas sentem que a presença delas, elas têm que tomar cuidado para não incomodar aquelas pessoas ricas, enfim, etc. E a gente vê muita coisa interessante da perspectiva das duas, tanto da Mabel, que é a filha, quanto da Dona Eunice. A gente vai vendo ali como, no mundo, né, dos ricos, a impunidade rola solta, como as pessoas, né, naquele prédio super luxuoso, tratam os seus funcionários e a gente vê o mundo ali dos funcionários também, então, do porteiro, do síndico, da diarista, de todas as diaristas, dos filhos dessas pessoas, enfim. Eu amei o livro, a escrita é super fluida, me lembrou muito os livros da Carla Madeira e nessa matéria a gente vai seguir esse viés de ler sobre empregadas domésticas e eu achei super interessante e esse romance já foi maravilhoso e assim, mal posso esperar pra ler os próximos. O segundo livro que a gente vai ler é Casas Vazias, da Brenda Navarro. Esses livros que eu não li ainda, que no caso são todos, menos o Solitária, eu vou ler a sinopse na internet porque eu também não faço ainda muita ideia sobre o que são, exceto, né, do tema mais geral da matéria, mas enfim, vamos ver então sobre o que é esse livro. Uma criança desaparece em plena luz do dia. De um lado desse vazio brutal, o instante de desatenção de uma mulher que nunca quis ser mãe. Do outro, uma mulher que deseja ser mãe a ponto de cometer um ato desesperado. Entre esses dois pontos de vista, acompanhamos uma narrativa que ecoa as diversas formas de maternidade, das impostas às almejadas, do seu papel social à sua natureza primordial, em uma trama visceral e inquietante. Algumas coisas aqui nessa sinopse me lembraram bastante o livro que eu acabei de ler, o Solitária, porque tem, primeiro, 2 pontos de vista diferentes, e no final do Solitária a gente tem um ponto de vista do quartinho de empregada. Eu achei isso, assim, muito legal. E tem muitas questões sobre maternidade também envolvidas nesses livros, então, assim, eu achei essa capa muito linda, e é isso. Tô muito animada. A gente vai ler também Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, e eu acho que essa autora não é brasileira, a professora mesclou um pouco de literatura nacional com literatura mexicana, enfim, vou ler também a sinopse. É uma manhã qualquer quando Maju atravessa a praça ao lado de Cora. Puxando a garota pelo braço, ela passa sorrateiramente pelo Exército Branco, sobe a avenida, pega um ônibus e desaparece. Exército Branco foi o nome que Fernanda, mãe de Cora, deu às babás que todos os dias lotam a praça daquele bairro de classe alta com as crianças de seus patrões. Então, pelo visto, a gente vai ter o ponto de vista agora das babás, que são, de certa forma, empregadas domésticas, né? Então, assim, achei interessante, que vai mudar um pouco, mas mantendo a mesma temática. Nos últimos tempos, no entanto, a babá e a filha parecem tão anônimas para Fernanda quanto as outras. Afundada numa crise pessoal, ela demora a perceber que Maju e Cora sumiram sem dar notícias. Ao longo do dia, tudo vai desabando. De um lado, Fernanda lida com o fracasso de seu casamento. Enquanto isso, Maju vai até a rodoviária e desaparece no ônibus com Cora. Em meio a motéis imundos e paradas insólitas, põe em ação seu plano, que imediatamente sai do controle. Nesse romance Pé na Estrada, Giovanna Madalosso coloca para girar com força e fluidez a vida dessas personagens que parecem eternamente em busca de algo. Achei interessante, bem diferente, né, dos outros que a gente vai ler nessa matéria. É isso, eu achei também essa capa super legal. Todas as capas de livros dessa matéria são muito lindas. O último livro que a gente vai ler nessa matéria é O Apocalipse dos Trabalhadores, do Walter Hugo Mãe. E eu tô super curiosa pra ler esse autor já tem bastante tempo, principalmente porque eu acho as capas dos livros dele muito bonitas. Então, vamos ver sobre o que é esse aqui. Maria da Graça e Quitéria são empregadas domésticas que, nas horas vagas, fazem bico de carpideiras.
e vivendo entre as agruras da profissão e as desilusões amorosas, ainda conseguem ter esperança. Todo escrito com letras minúsculas, esse é um livro sobre a força e a crença no amor, mesmo em situações adversas como a pobreza e a exploração do trabalho. Todo escrito em letra minúscula, eu achei isso curioso. Solitária é o único livro que eu consegui em versão física, emprestado de um colega, mas todos esses outros aqui eu consegui achar no Scribd, então muito feliz por isso. Eu também vou fazer uma matéria sobre literatura comparada, que vai focar em narrativas que falem sobre masculinidade, e a gente vai ter que fazer um trabalho final e escolher um romance de uma lista lá. E eu escolhi um romance que eu já tenho, que é Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu não sei sobre o que é, eu só sei que é um clássico. E, enfim, eu vou pesquisar também a sinopse, porque eu não faço a mínima ideia. Em meados da década de 1870, o rei Leopoldo XX da Bélgica passou a promover supostas expedições humanitárias e científicas para civilizar os selvagens que habitavam o Congo. No entanto, o monarca apenas explorava o país, escavava o ouro, abatia elefantes em busca do marfim, promovia caçadas esportivas e devastava a floresta nativa. No ano de 1890, quase no fim de sua carreira marítima, o polonês Joseph Conrad desceu o rio Congo como capitão de uma embarcação a vapor. A experiência viria a marcá-lo pelo resto da vida. Ao chegar no Congo, Conrad encontrou apenas o horror em suas diversas facetas, o horror praticado pelos agentes da civilização, o horror absoluto. Mais que simplesmente um relato de viagem, Coração das Trevas é também uma obra metafórica, simbólica, que durante todo o século gerou interpretações psicanalíticas, políticas, filosóficas, de estudos de gênero, culturais, pós-coloniais, como afirma o tradutor Paulo Javier na introdução do volume. Enfim, achei super interessante. Essa capa já me dava essa ideia de que tinha alguma coisa assim, bem, né, de selva, de floresta tropical, enfim. Esse trabalho a gente vai, né, focar, como eu disse, em masculinidade, em como nos romances, né, na literatura no geral, os homens, os personagens masculinos, eles têm muito mais a liberdade, vamos dizer assim, de expressar paixões e de expressar, enfim, paixões que eu falo não só românticas, mas assim, serem apaixonados no sentido de expressar muita raiva, expressar muito ódio. Enfim, eu achei bem interessante. Como eu disse, a gente tá começando o semestre agora, então eu ainda não sei muito bem sobre o tema. A gente tá começando com leituras teóricas, enfim. Mas tô muito curiosa pra ler esse livro e pra escrever sobre ele também. Ainda nessa matéria, a gente vai ler uma novela do Tolstói, que é O Cupom Falsificado. E eu sei que sobre essa novela a gente vai escrever um trabalho final. Então, assim, vai ser super importante que eu leia mesmo. E tá num livro de contos completos do Tolstói. Então, vou pesquisar também sobre o que é, porque eu não sei. O Cupom Falsificado apresenta muitos elementos das utopias sociais e religiosas do autor. Na trama, um garoto que precisa desesperadamente de dinheiro falsifica um cupom, o que desencadeia uma série de acontecimentos. É só isso que tem de descrição aqui na internet. Em alguns lugares eu achei o nome como falso cupom. Não sei se é uma tradução português brasileiro versus português Portugal. Mas, enfim, é só isso que eu sei também. Eu já li algumas novelas no passado, então, assim, é bem bacana porque não é curta pra ser um conto, mas também não é grande o suficiente pra ser um romance. Então, geralmente tem um desenvolvimento bem rápido e, tipo, um acontecimento central, enfim, é uma estrutura de conto, só que um pouquinho mais extensa. Eu comecei a ler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Eu gostei bastante, tô gostando, né, porque eu comecei a ler, mas ainda não concluí. Eu acho que novelas e contos são um ótimo jeito de você conhecer novos autores, porque você tem ali uma pequena amostra da escrita e tudo mais. Nessa matéria, a gente vai ler um texto teórico que fala sobre No Caminho de Swan, do Proust. E eu já queria muito ler esse livro e eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade e ler finalmente. Eu tenho a coleção Em Busca do Tempo Perdido há anos e nunca li, mas eu sei que é ali um fluxo de consciência, meio que mostrando a vida desse nosso protagonista. E, assim, é uma obra gigante de 7 volumes. E... 7 volumes? Acho que sim. Ele dedicou a vida inteira pra escrever esses livros. E eu acho que eu tava esperando uma oportunidade pra pegar e ler. E eu até coloquei esse livro no 12 livros para 2023. Então, acho que é um sinal, realmente, para eu ler. Bom, gente, de matérias é isso. Mas como vocês sabem, talvez vocês não saibam, mas eu tô fazendo TCC e eu vou também fazer já nesse ano meu projeto de mestrado para o ano que vem. E eu quero expandir um pouco a minha pesquisa. No momento eu pesquiso John Milton e Irmãs Brontë. Mas eu quero adicionar mais autoras e eu escolhi
2 livros pra eu ler e pra ver se vai, né, ter a ver. Um deles é um pouco ousado da minha parte, que é Middlemarch, de George Eliot, que na verdade é uma mulher chamada Marianne Evans. Mas assim... Entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir, eu quero pelo menos começar para ter uma ideia. Assim, eu sei que Middlemarch trata de vários temas, mas um deles é casamento e relacionamento entre homem e mulher e os problemas que isso pode trazer. E é bem parecido com os temas que eu pesquiso, então eu acho que pode ser. E eu tentei pegar o recorte ali, século XIX, mulheres inglesas, né, que é o que eu trabalho, e eu acho assim que eu já vou aproveitar o fato de eu ter esse livro físico e ver o que dá. O último livro que eu escolhi ler pra ver se eu consigo incluir também na pesquisa é Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Eu sei que esse livro fala sobre as diferenças entre Norte e Sul da Inglaterra. Tipo, o Norte, se não me engano, mais urbano e o Sul mais rural. Enfim, mas eu vou ler a sinopse, porque eu só sei isso mesmo. Norte e Sul retrata os efeitos da Revolução Industrial no solo inglês. As personagens principais dualizam o norte industrial, sujo e sem modos, e o sul bucólico e aristocrático. O relacionamento entre os dois pode provocar no leitor lembranças de orgulho e preconceito, pois assim como na obra de Austen, as personagens de Gaskell também precisam passar por cima das convenções sociais e dos preconceitos em busca do amor e da realização. Um dos pontos centrais é que a família da protagonista se muda do sul para o norte, então de um lugar super bucólico, bem assim, Jardim do Éden, que tem bastante forte ali em Paraíso Perdido, né? E se muda para o norte, que é aquela coisa bem assim, industrial. Então eu acho que talvez dê pra fazer um paralelo aí. Enfim, já tô imaginando coisas aqui. Bom, gente, é isso. Esses são os livros que eu espero conseguir ler esse semestre. É um semestre, assim, como eu disse, né? Vai exigir bastante de mim. Além das matérias que eu tô fazendo, tem o TCC. Enfim, eu já tenho que pensar também no mestrado. Então, assim, me desejem sorte. Né, me mandem aqui comentários me apoiando, me cobrem também assim, Júlia, você chegou a ler aquele livro lá que você disse que ia ler e tudo mais, porque às vezes eu esqueço. É isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo.